Fala pessoal, beleza? Boa noite, fechamento de mercado dia 4, né? E algumas possibilidades de leitura para amanhã, tá? Pessoal, eu havia falado para vocês, né, que a gente está numa possibilidade de fundo, né? Tá? O ED, fundo duplo, né? Para quem não viu o vídeo de ontem, dá uma olhadinha lá, né? Do fechamento do semanal. No semanal a gente está baixo ainda dentro de uma estrutura, né, de canal de baixa, tá? Então, por enquanto, nessa região aqui é uma região com possibilidade de repique, só que a gente está falando do semanal e a gente está falando do diário, tá pessoal? Então, hoje tivemos o que? Um inside bar, né? Um inside bar em região de fundo, né? E, claro, né, uma lateralidade, tá? Fechamentos dentro das máximas e mínimas dos anteriores, tá? Que é a característica máxima da lateralidade, né? Que é a sobreposição de barras. Em lateralidades, pessoal, muitas vezes a gente tem, né, um fechamento positivo, um fechamento negativo, um positivo, um negativo, depois um positivo, então fique esperto para amanhã, né, como uma pequena possibilidade, né, do preço, né, ter uma movimentação mais de alta do que de baixo, né, podendo ter um fechamento positivo, beleza? Mas a gente acompanha o preço e aquilo que ele está fazendo, certo? E vamos dar uma olhadinha aqui nos 60 minutos, né? Aqui virou um inside buy. Inside buy em fundo, né? Até é uma figura de compra, tá? Independente do fechamento, né? Acabou sendo, deixa eu ver se é inside bar mesmo, ou se tem alguma coisa fora dessa outra barra aqui. Tá praticamente inteiro, né? Dentro dessa movimentação aqui, né? Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos 60 minutos, tá? Aqui nos 60 minutos, pessoal, a gente tem uma figura gráfica, né, dentro de uma lateralidade, tá? E que figura gráfica é essa, né, que você está conseguindo ver aqui? Você está vendo um exato, né, praticamente, fundo duplo, certo? E aqui eu tenho, né, um fechamento de fundo duplo, correto? O preço não está rompendo, né, ele fechou praticamente em cima, né? Quase que exatamente em cima, certo? E fundo duplo, né, é uma figura gráfica de compra, certo? E aqui a gente tem a lateralidade, né, pessoal? O que a gente havia dito, né, no fechamento de ontem, né, de possibilidades? Se o preço abrisse no gap de alta, tá, rompendo esse canal aqui, né, a gente poderia pensar, né, numa possibilidade de compra, um pullback, né, para comprar lá nos time frames menores, certo? Por quê? Porque se ele abre no gap de alta, ele abre com interesse comprador, ele já abriria rompendo o canal, provavelmente poderia abrir acima da MM50, tá? E aí as médias já iriam se alinhar, né? Ficar mais fácil. Aí o preço recua um pouco, faz pullback e volta a subir, tá? Era uma possibilidade. Eu falei que se o preço abrisse, né, próximo da região ali de onde estava, né, como as médias estavam flats, a gente tinha a possibilidade, né, de lateralidade. E pensando em lateralidade, né, a gente pensa sempre em pontos de parada do preço, tá? O que poderia ser um ponto de parada do preço? A VWAP do dia anterior, né? Em lateralidade ela é bem interessante, em tendência não serve para nada, tá? Mas em lateralidade ela é bem interessante, principalmente se o preço chegar esticada nela nos time frames menores, tá? Beleza, pessoal? Então, foi postado, né, no Instagram cedo, né, uma movimentação que o alvo inicial daquela venda, né, que foi possibilitada pela manhã, seria a VWAP do dia anterior, tá? Pensando ainda nas médias flats, né, e nessa dificuldade de continuidade, sem uns pequenos pullbacks, né, sem demonstrar algumas pequenas modificações, tá? E aí, observando aqui agora, né, de maneira mais calma, né, que é como a gente tem que observar sempre o mercado, né, sempre procurando alguns porquês. Até então, né, ele acabou renovando um pouquinho a coisa mínima, mas fechou exatamente na sua mínima, né, uma barra careca, né? Fechou exatamente na sua mínima aqui numa região de fundo duplo, tá? Como fechou, pessoal, como uma figura gráfica de compra, né, se amanhã abre dando uma movimentada de alta, eu aproveito esse momento, tá? Porque nem sempre a gente vai ter bons momentos para aproveitar. Às vezes, hoje à tarde mesmo ficou por mais de 3 horas, né, numa consolidação bem chata ali, né, vista no M5. As consolidações dos 60 minutos, elas são bem trabalháveis, né? Aqui a gente tinha esse topo aqui, ó, para testar, ele testou, né? Testou a média móvel de 50, tá? Então ele está mantendo essa lateralidade aqui dentro, né?
E se eu estou pensando que ele tem a possibilidade de manter essa lateralidade, é uma lateralidade de mais ou menos 1.200 pontos, né? O preço pode voltar a subir daqui, tá? Beleza? Para testar um pouco mais acima, talvez a média móvel de 50. Até então, ó, a nossa estrutura aqui de fundo mais alto, ela ainda vem existindo, né? Por que a gente pensa numa estrutura de fundo mais alto? Porque se eu quero que o preço suba, né, eu não quero que o preço venha aqui abaixo. Porque se ele vier aqui abaixo, ele vai estar mantendo a estrutura de baixa, né, e aí a próxima subida eu espero que ela já não seja tão alta e que o preço volte a cair. Então, por enquanto, né, a possibilidade é de que eu ainda tenha aqui esse fundo mais alto, né, e que o preço possa vir fazer um topo mais alto, beleza? Então aqui fica essa, né, possibilidade ainda. Mas, né, as médias estão bem próximas ainda. Deixou o gatilho de venda aqui, ó, no M60, até pagou, né, uma boa movimentação ali, tá? Mas pouca coisa, né, pessoal? Hoje o range não andou tanto, né? E se você perdeu alguns pequenos momentos de entrada, né, que o preço deu, né, ficou já um pouco mais complicado, né, de você conseguir aproveitar o dia, né? Tá? Aqui os 5 minutos, né? Parei ele aqui só para a gente ter uma observação aqui que é bem relevante, né? A gente tinha essa região de volume aqui, ó, e o preço, quando ele deu essa esticada com essa barra gigantesca, né, que é uma barra de exaustão já de uma pequena movimentação de alta, depois disso daqui não teve mais continuidade. Fez o topo duplo, né, aqui, tá? Consolidou aqui, né, nessa região aqui de topo, né, em cima dessa região de volume, né, depois aí deixou um topo mais baixo, aqui subiu um pouquinho, aqui desceu um pouquinho, né, e finalmente aqui deu gatilho de venda, né, e aí acabou gerando uma boa movimentação de baixa ali, mas só lá para o final da tarde. Por que eu coloquei aqui no M5, pessoal, para a gente dar uma olhada? Ó, consolidação, pessoal, sobreposição de barras. Isso daqui durou mais ou menos 3 horas e 10 minutos, tá? Praticamente sem andar. Ó. Se você compra aqui, ó, quantos pontos andou até o volume? 110 pontos. Né? Isso daqui é muito difícil de ser trabalhado. Por quê? Porque requer muita paciência, né? E às vezes você compra, volta. E outro ponto interessante, né, o tanto, né, que essa região aqui de resistência por volume, né, acabou segurando o preço, tá? Tinha bom alinhamento para romper? Tinha, né? Os preços ainda estavam ali um pouco mais acima das médias, as médias ainda estavam mais para uma movimentação de alta, era Fab 4, né? Mas não rompeu. Quando não rompe, né, pessoal? Provavelmente ele acaba indo para o outro lado, né? Ele teve várias oportunidades aqui de romper, de fazer um topo mais alto, tá? Aqui é de manter, né, a estrutura de alta, tá? Não mantém a estrutura de alta, ele pode muito bem vir testar mínima, né, e começar uma estrutura de baixa, tá? E aqui, né, as coisas mudam, né? A partir dessa venda aqui, ó, pagou 600 pontos, né? Até aqui embaixo, nem dá para contar, né, pessoal? No máximo até aqui mesmo, 500 pontos, tá? Beleza? Então, tem momentos que a gente tem que entrar e tem momentos que a gente não deve realmente operar. E isso é, acho que é a maior dificuldade, né, de quem está iniciando, certo? Para quem está começando isso daqui, acha que tem que estar operando o tempo todo, 24 horas, né? Tem que estar sempre num trade. Se você estiver sempre num trade, pessoal, a maior probabilidade é que você vai estar, a maior parte das vezes, perdendo dinheiro, tá? Por quê? Porque não tem trade o tempo todo. Olha essa movimentação aqui, ó, 3 horas e 10 de movimentação, sem trade nenhum. Aqui, ó, nessa região de fundo, tá? Olha isso aqui, depois dessa esticada aqui, ó, né? O preço vem, testa a VWAP, né, que a gente havia dito, né, que era o alvo lá, tá? Isso aqui está postado lá no Instagram cedo, antes disso daqui acontecer, né? Pensando na possibilidade de lateralidade, eu tento encontrar, né, alguns suportes. E um dos suportes poderia ser a região da VWAP, tá? Aqui, pessoal, né, eu estou vendo esse fechamento aqui, eu tenho o hábito de ligar a linha ali o tempo todo, né? Até porque, como eu falei para vocês, eu operava muito ED, né? Praticamente operava WEDs, né? E aí eu estou aqui nessa região de fundo duplo e vi essa possibilidade aqui de WED, né? E está bem esticado das médias ali, tá? Apesar da barra estar saindo da 9, certo? Então, eu vou ligar um canalzinho aqui para deixar ele aqui para amanhã, inclusive com um alarme aqui nesse topo, tá? Por que, pessoal, que eu estou fazendo isso? Porque fundo duplo é uma figura gráfica de compra e o ED é uma figura gráfica de compra, certo?
Então, se o preço abre me dando uma oportunidade de eu pegar um repique ali, por exemplo, de 200 pontos, 300 pontos, 500 pontos, né, eu vou aproveitar essa movimentação. Tá? Até onde? Até a 50, né, ali, até a VWAP do dia anterior, né, posso pegar alguma coisa. Pode até mesmo gerar uma movimentação, né, um pouco mais forte de alta, já que a gente está pensando ainda naquela possibilidade lá do fundo do semanal ser, né, uma região de baixa. E o que eu falei para vocês do diário? Né? O diário fechou negativo, um sidebar, em região de fundo. E em lateralidades, o que acontece, pessoal, em lateralidade? Ó? É um pensamento similar, né? Aquele lá que você viu no fundo. Né? Duas barras de baixa, uma de alta, uma de baixa, uma de alta, duas de baixa, uma de alta, duas de baixa, uma de alta, tá? Então, em lateralidade ocorre muito isso, né? Essa sobreposição até mesmo de direção, né? Vem uma para cima, outra para baixo, né? Então, isso aqui é bem comum, essa lateralidade que foi gerada ali no topo, tá vendo? Fechamento de alta, né? Esse daqui, esse fechamento roxinho ainda é a favor da tendência, mas é um fechamento negativo, tá? Então fechou negativo, fechou positivo, fechou negativo, fechou positivo, fechou negativo, tá? Então, porque essa alternância, né, ela é bem comum e é bem interessante você observar isso daqui também. Então fica essa possibilidade aqui, ó, para o diário, né? Dessa sobreposição de barras do próximo fechamento ser positivo, tá? E aí, observando isso daqui dos 5 minutos, né, essa movimentação de fundo duplo mais essa wedge, com essa possibilidade de canal, né, ele pode até vir testar o topo desse canal aqui, tá? Beleza? E ó, quando você tira um pouco o zoom aqui, né, você observa a lateralidade um pouco mais ampla, né? Então ela tem regiões ali mais baixas também, né? Vou até deixar marcada essa região de volume aqui. Esse preço também abrir no gap de baixa. Eu sei que eu tenho isso daqui como pequeno suporte, tá? Depois disso daqui, só o fundo duplo mesmo, né? Que é esse aqui embaixo, tá? Mas se o preço abre, né, numa movimentação de alta, para mim faria sentido, né? Eu pegar um pouco dessa movimentação de alta ali, uns 300, 400 pontos, tá? Dela. Se ela me der a oportunidade ali no 1 minuto, tá? Por que ali no minuto, pessoal? Porque eu gostaria de ver uma tendência, né? Lá no 1 minuto. Assim como houve, né, tendência aqui, tá? No 1 minuto também. E aí aquilo que eu falei para vocês, né? Não é sempre que o mercado nos dá boas oportunidades. Então a gente tem que abraçar as boas oportunidades que a gente tem e depois ficar de fora. Né? Se você ficar tentando abrir trade toda hora, né, se você não reconhece que isso daqui é uma lateralidade, né, pela forma que as médias aqui estão postas, né, e aí as coisas ficam complicadas, né, as médias estão todas emaranhadas, né, aí, vou tentar comprar essa barra aqui, volta tudo na tua cara, vou tentar vender aqui embaixo, volta a subir, né, é a característica de lateralidade, né, pessoal, reversões abruptas. Mas aqui, ó, na abertura, o preço abre, um FAB 4, tá, ele tenta subir, volta e fecha bem aqui, a próxima barra volta e fecha rompendo, né, a sua mínima, tá? E aí, né, você teve seu primeiro gatilho de compra, né, a primeira entrada. Então, se você entrou aqui, né, até o alvo, né, que a gente havia falado que era a VWAP do dia anterior, né, aí ele acabou pagando cerca de 500 pontos, né, pessoal? E aí, se você está envolvido no desafio de 500 pontos dia com disciplina, né, aqui você fez seu dia, tá? Era difícil manter essa operação toda? Era, mas se você entra aqui e pega aqui, ó, 400 pontos, tá, que você sai. Aí, aqui deu um PC, correto? Foi um teste na 20, barra de ignição, gatilho de venda, né? Aqui deu a possibilidade de pegar mais 150, tá? Ou saindo aqui mesmo, depois de duas barras, 100 pontos, depois aqui, possibilidade de mais quase 100 pontos, e aí, né, as barras foram perdendo tamanho, né, e atingiu o alvo, né, mas o alvo, né, é uma questão que vocês têm que treinar para vocês acreditarem que essa movimentação vai no alvo. Depois de ver muitas vezes, vocês começam a acreditar, tá? E aí teve troca de estrutura aqui, né, pessoal? Como eu sempre repito para vocês, né? Sempre pensar, né, nessa leitura de estrutura, tá? Porque essa leitura de estrutura ela acaba ajudando muito. Ó. Esse é o fundo mais baixo até então. E aí ele renova várias máximas, tá vendo? O preço vem e renova várias máximas. E aí ele vem e renova a mínima também. Eu falei, eita, agora complicou, né? Ele renovou o máximo e renovou o mínimo. Para onde ele vai, né? E aí ele sobe e não renova a máxima. Mas ele desce e dessa vez ele não renova a mínima. Tá? Você tem o marcador de topos e fundos aqui justamente para te auxiliar nessa visualização. Tá? Também. Tá? Então usem ele dessa maneira. Certo? E aí depois ele vem
e não renova a mínima de novo, mas ele tinha renovado a máxima aqui. E aí ele vai e começa a renovar a máxima. E as mínimas vão ficando cada vez mais altas. Tá? E aí ele veio tentando, né, fazer o rompimento da média móvel de 200. Tá? Aqui foi a primeira tentativa. Estava esticado, né, das médias, ó, como você pode observar. Ó, tinha um bom espaço entre a 9 e a 20. Tá? Desse fechamento aqui. Ó. Digo para ter continuidade daqui, pessoal. Olha esse espaço e esse espaço. Tá? Bons rompimentos normalmente vêm de barras pequenas, né, e ancorado pelas médias. Ele vem ali, né, tomando apoio pelas médias. Tá? E aí, né, ele chega ali em cima e volta a descer. Só que aí ele ainda não renova algumas mínimas. Né? Apesar dele renovar essa aqui, testar ela, né, ele acabou não renovando ainda outras mínimas. Que é aquela mesma ideia que eu estou falando para vocês lá, né, dos 60 minutos. Se ele não renova a mínima, ele pode voltar a vir renovar a máxima. Tá? Só que lá demora bem mais, né, pessoal? Tá? E aí, a partir daqui virou Fábio 4, né? A partir desse momento aqui, né, desse fechamento aqui, né, que foi um bom fechamento, agora as médias, olha como está diferente aqui, ó. A distância que as médias estavam para 200 e olha isso daqui, né. Quando deu esse gatilho aqui, ó, as médias já estão acima da 200 também. Então não só o preço rompeu a média, né, não só o preço rompeu a 200, né, as médias também, né, estão rompendo. Então se você pega, por exemplo, a entrada minimamente aqui, né, ó, 600 pontos, tá? Então você teve outra boa possibilidade aqui. Outra boa possibilidade de trade, pessoal, foi esse Bull 180, né? Ou essa entrada aqui, depois, né? Tá? Aqui, para essa entrada aqui ter dado gatilho de compra, né, dentro da metodologia do aula, tinha que ter fechado aqui em cima, ou pelo menos ter tido a sua máxima vindo acima dessa, né? Tá? A gente pensar na possibilidade ainda de canal estreito, né, a favor das médias, e aqui ter aparecido um gatilho, tá? Então, faltou essa movimentação. Mas depois aqui teve, né? Então, se você entra aqui, ainda assim, né, você teria a possibilidade de pegar uns 400 pontos ali, né, dentro dessa movimentação até o topo duplo ali, né, tá? Esse topo duplo aqui, tá? Beleza? Aí depois, pessoal, foi a lateralidade, né? Aqui no M1 até dá para você pegar alguns pontos, mas olha só como é... Às vezes não compensa você ficar o dia inteiro, né, sentado na frente do computador fazendo isso. Às vezes era mais prático você estar fazendo replay ou fazendo algum outro tipo de exercício. Aqui ainda deu legal, né? Porque ele veio, né, faz um pullback nas médias, sai com barra de ignição, né, e ainda pagou aqui quase 200 pontos, tá? Só que você teve que esperar um bom tempo para isso daqui, certo? E aí depois não tem continuidade, né? Quase 200 pontos. Opa, gatilho de compra, legal. Ou esse gatilho de venda aqui, ó. O stop era 89 pontos, pagou 90 pontos, né? Pagou 1 para 1? Pagou, mas é muito tempo, né, que você gasta de energia aqui nessas movimentações, quando você está vendo que lá nos 5 minutos é a lateralidade, né? Igual aqui, ó. Se você entra aqui, ó, qual que é a possibilidade? 70 pontos. Ah, vou vender aqui. Fez o fundo duplo, 71 pontos. Aqui, travou na 200, 160 pontos, tá? Dá para fazer esses trades? Dá, mas só que você se desgasta mais, você tem que esperar muito mais, você tem que ler o contexto muito melhor. Por quê? Porque aqui a volatilidade está bem parada, né? Aqui a 200 serviu, né, como linha de tendência, né, nessas duas movimentações. Ó. Aqui até dava para você entrar por contexto, né, pensando nesse Bull 180. É um trade arriscado, é um trade de uma barra, né, você vai usar essa barra aqui como stop, né, e se o preço voltar aqui você vai ter que stopar. Aqui, né, um preço de fechamento de reversão, né, tá? Até dois, né, esse daqui foi, esse daqui também foi, né, dois preços de fechamento de reversão em cima da média móvel de 200, então as coisas começam a fazer sentido. Quanto mais você vê, né, e aí você também poderia tomar uma posição comprada aqui, né, com stop de uma barra, 51 pontos. Né? Pensando em pegar quanto? Pelo menos 100 pontos, né, pessoal? Tá? Pelo menos 2 para 1. E aí pagou um pouco mais, né, até o topo ali. Tá? E aí ficou toda aquela movimentação, né, aquelas 3 horas que a gente falou, né, para depois, né, virar isso daqui. E só lá 16h40 mais ou menos, né? E aqui você teve uma movimentaçãozinha linear, né? Aqui já alinhou as médias, ele volta, faz um pullbackzinho ali próximo da 9, deixa um gatilho de venda pequeno, stopzinho de 40 pontos, né? E aí pagou mais 500 pontos, né? Beleza? Então essas foram as boas movimentações do dia, né, pessoal? Depois disso já não teve mais. Né? Não foi um dia muito com uma movimentação muito ampla. E é interessante você observar isso aqui, que nem no M1 você encontra trades muito amplos, tá?
Quem dirá no 5, né? No 5 você não encontra praticamente nada aqui nessas 3 horas, tá? Aqui sim, aqui teve uma movimentação, né? As médias voltaram a se alinhar, o preço estava fechando abaixo da média móvel de 50, tá? E aí você teve, né, possibilidades de pegar uma movimentação mais interessante, tá? Vamos dar uma olhadinha no dólar. O mini dólar está brigando ali para tentar romper, tá? E vocês lembram dessa marcação aqui, né, de vídeos mais antigos, né? O que a gente fez? A gente copiou isso daqui, né? Copiou essa linha e colou ela aqui, tá? E ele testou, né? Basicamente aquela linha, né? Testou basicamente essa linha aqui, tá? Até então, nada de rompimento, mas o dólar está tentando se manter numa estrutura de alta, está deslocado, está alto, né, pessoal? Mas está fechando positivo, tá? Aí tem os fatores também, né, econômicos e os nossos fatores também, né? Fatores da nossa economia e da economia global, né? Tá? Mas o dólar está alto, né? Quer queira, quer não, o dólar está alto nesse canal, né? Até porque se ele romper esse canal, né, o primeiro movimento projetado dele seria bem alto, né? Por quê? Porque canais levam a movimentos projetados. Então, se ele rompe esse canal aqui, né, e o índice rompe o dele lá também, né, você teria um alvo no dólar em 566, tá? O primeiro alvo. E o índice acho que em 87, se eu não estou enganado. Tá? Então a gente fica atento a essas movimentações, porque se ele realmente conseguir confirmar esse rompimento, pessoal, rompimento ao Brooks, tá? 80% das tentativas de rompimento de canal vão falhar, tá? Mas quando elas dão certo, movimentos projetados, beleza? Então agora a gente dá uma olhada aqui no M60 para ver algo mais próximo da nossa realidade de operação. E aqui, pessoal, ó, fechou ali basicamente quase, né, em cima de um topo duplo também, né? Topo duplo desse fechamento, né? E essa região aqui até então tem sido uma regiãozinha de resistência, né? Então uma micro descida, né? Só para a gente observar ali se está renovando o máximo, tá? Até então não, certo? Então a gente não está renovando topos aqui nessa região, tá? O que é positivo, né? Para quem está pensando em vender, certo? Por quê? Porque se você está pensando em comprar, você quer que renove máximas, né? A cada novo teste, tá? Você quer ver a presença dos compradores, né, levando o preço a novas máximas. Por quê? Porque isso é a estrutura de alta. O alinhamento está muito bom, né, pessoal? Nem dá para dizer que isso daqui não é um alinhamento ruim, né? Não tem como você dizer isso. Ó, deu gatilho de compra aqui no M60, certo? E aí pagou 18 pontos, né? A volatilidade do dólar também estava bem baixa hoje, né? Tá? Não teve uma movimentação muito expressiva, né? O preço abre aqui, ó, dessa máxima aqui a essa mínima, 46 pontos, tá? Então não estava com uma volatilidade tão alta, assim como o índice, né? Tá? E aí no M5, né, ele abre nesse gap de baixo, fecha o gap que ficou aberto, né, pessoal? E aí ele volta a cair, né? Deixa um topo mais alto e volta para testar esse topo duplo, né? Tá? Aqui ele não tinha, né, também bom alinhamento, né? Quando vocês verem barras, né, excessivamente grandes assim atingindo região, que normalmente é uma região, por exemplo, de figura, né? Por quê? Porque quando o preço esteve aqui, exatamente aqui, pessoal, em determinado momento, entrou pressão vendedora, certo? Porque se não tivesse entrado pressão vendedora, ele teria continuado essa movimentação de alta. E aqui ele tinha alinhamento para continuar subindo, inclusive, né? Porque apesar da abertura em gap de baixa, né, as médias ainda estavam, né? A 9 estava acima da 20, a 20 ainda estava acima da 50. É o alinhamento, né, que a gente espera, né, para uma movimentação de alta, né? É essa ordem, certo? E aí o preço ao atingir o gap, né, chegar nessa região, ele voltou, né, para uma movimentação de baixa. Então quando ele faz isso daqui numa segunda vez, né, tem a possibilidade, né, de novo, de ter realização de lucro aqui e de ter a presença dos vendedores, né? E teve, né, extremamente forte aqui, né? Tá? Certo? Só que aqui pelo M5, né, pessoal, nem dá pra gente cogitar uma entrada num gatilho desse aqui, tá? 22 pontos de stop pelo 2 minutos, beleza, né? E aí você vai entrar por aqui, né? Por aqui, vai ficar ainda assim uns 9, 10 pontos, tá?
Mas pelo M5 é pesado, né? Uma movimentação dessa daqui. Pagou a mesma quantidade, né? 21 pontos, ó. Pagou 24, tá? Ainda assim, ainda acabou pagando 1 para 1 ali. Chega na região da 200, ó, mais ou menos como aconteceu com o índice, né? Servindo como LTA aqui. E aí o preço sobe lentamente aqui até voltar, né, para uma movimentação de alinhamento com as médias, né, pessoal? E aí aqui ele volta a se encontrar em Fab 4, né? E aí, ó, os gatilhos acabaram pagando, né, mais bons pontos, né, 22. Beleza, pessoal? Então do dólar, para mim, ele tá alto aqui nessa região de fundo triplo, né? Pensando no diário, ele tá alto naquele canal de alta, tá? Então, a princípio eu não espero, né, um rompimento real dessa movimentação, mas se romper, né, eu vou ser surpreendido e vou trabalhar ele, tá? Assim como também ainda não espero, né, que o índice venha a romper aquele canal. Por quê, né? Porque se ele romper aquele canal, eu sei que eu vou ter movimento projetado muito mais baixo, tá? E talvez isso aqui seja uma esperança de quem gosta de operações, tá? Beleza, pessoal? Mas a gente opera, né, aquilo que o preço está fazendo na nossa frente. E o dólar, por enquanto, ainda não está renovando máxima. Mas se ele volta a renovar máxima, não espere que ele renove mínima, né? Pode ser que ele tente manter essa estrutura de alta aqui. Alinhamento ele tem, só que a localização não é muito boa, tá? E até então ele não está renovando máxima. Então, se ele abrir caindo, faria sentido pegar uma movimentação de baixo, né? Para renovar uma nova mínima. Qual que é a nova mínima? Essa aqui, né? Um testezinho aqui abaixo da 20, né? Uns 40 pontos, tá? Possibilidade até de um teste aqui da MM50, tá? Para um topo mais baixo. Tem essa região de volume aqui também, né? Que é importante deixar ela marcadinha. Beleza, pessoal? Valeu e bons trades amanhã. Se gostou, né, da leitura, né? Fica por aqui. Se tem dúvida do operacional e tem interesse em conhecer, fica por aqui também, né? Porque quando a gente tiver 1000 inscritos, eu vou disponibilizar ele por 15 dias para todos os inscritos, tá? E aí mais pra frente a gente vai conversando sobre isso, né? Beleza? Valeu, pessoal!